Graça e paz, amados. Pastor José Henrique. Hoje que eu quero compartilhar com os irmãos, nessa pérola do reino, é uma palavra que está no livro de Isaías, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 8. Amém? Diz a palavra: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envie-me a mim. Amém? Essa palavra, ela nos revela algumas coisas interessantes. Isaías, ele não foi ao deserto. Isaías, ele não foi no monte. Isaías foi ao templo. E no templo ele teve uma das maiores experiências com Deus em sua vida. Amém? E entendam bem, amados, eu não quero dizer aqui que é um monte, é o deserto, em um local mais discreto, né, mais secreto para encontrar com Deus, seja proibido. É claro que não. Eu estou dizendo que Deus, ele pode se revelar em qualquer lugar. Amém? Amém? E antes de ser chamado por Deus, não é difícil de nós imaginarmos Isaías entrando e saindo do templo sem ter uma experiência direta com Deus. E o que nos faz refletir, né, nos faz pensar que muitos hoje em dia se encontram da mesma maneira que Isaías, entrando e saindo das igrejas sem ter uma experiência direta com o Senhor, sem uma experiência mais íntima com Deus, para transformar a sua vida, né? E muitas dessas razões disso acontecer é que muitos se tornaram religiosos demais. Então ir à igreja se tornou um ato religioso. E isso é perigoso, isso é problemático, porque se torna algo mecânico. E então é mecânico você ler o culto, é mecânico você adorar, é mecânico você ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, a religiosidade, ela rouba a nossa oportunidade de viver o agir de Deus em nossas vidas. Infelizmente, a religiosidade, ela pode nos impedir de viver experiências poderosas e sobrenaturais com Deus, dentro e fora do templo. Amém? Infelizmente, hoje em dia, muitos vão ao culto somente para receber de Deus. Até dão glória e aleluia, mas não o adoram. E acabam voltando para casa tão vazios quanto antes, porque não houve um encontro real com Deus. Você está entendendo? Porque muitas dessas situações, muitos transformaram o templo num clube social. Desculpa a expressão. Apenas um local para encontrar os amigos e conversar. Triste, né? Mas, infelizmente, acontece. E a palavra que lemos no início diz que Isaías recebeu um chamado de Deus. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E a palavra em hebraico que Isaías diz, né, quando ele responde, ele fala: Hineni shlacheni. Eis-me aqui, envia-me. Hineni é uma palavra de adoração, é uma palavra de confiança, que quer dizer mais do que eis-me aqui. É uma declaração que quer dizer: eu estou disposto a ouvir e a fazer o que deve ser feito, independente do que vai ser pedido para que seja feito. Amém? Olha só, é uma palavra de confiança, é uma resposta de prontidão. Eis-me aqui, estou pronto, sem saber o que Deus vai pedir. E algo interessante nesse Hineni não é apenas uma resposta do homem a Deus, mas é de Deus ao homem. É uma resposta do próprio Deus ao homem. Eis-me aqui. Isso não quer dizer que Deus não saiba o que está por vir, o que vai acontecer. Não. Mas é uma resposta
de prontidão de Deus, dizendo: eis-me aqui para aqueles que clamam a Ele. Em Isaías 52:6, o Senhor dá uma resposta de rinene ao seu povo. Diz a palavra: portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Isaías 52:6. Deus se mostra como nosso auxílio, que está sempre presente para ajudar o filho que clama a Ele. Amém? Ao dizer para nós, rinene, Deus está dizendo que nos ouve, que nos vê, que Ele se preocupa conosco, que Ele nos conhece. Deus mostra o mesmo tipo de devoção que Ele exige de cada um de nós. A Bíblia, ela nos fala, né, ela nos revela outros personagens que responderam rinene ao Senhor. Abraão, Jacó, Moisés e tantos outros. E essa palavra foi essa resposta, né, foi um ponto de virada, uma chave de virada em suas vidas, que deu uma guinada na vida deles, vamos dizer assim. Amém? E amados, antes de nós orarmos, uma reflexão, uma pergunta, né, de reflexão para cada um de nós, para mim e para você. Se Deus nos chamasse hoje, você teria coragem de responder rinene? Teria coragem de responder: eis-me aqui, sem saber para qual obra o Senhor estaria te chamando? Responda no seu coração. Eu oro nessa manhã para que não haja hesitação em nossos corações em responder ao Senhor, em responder rinene ao Senhor. Eu oro porque nós estejamos totalmente disponíveis a tudo que o Senhor nos pedir. Amém? Que a nossa fé ela seja fortalecida a cada dia nesse processo. Amém? Amém ou não amém? Oremos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Tu que é o Criador dos céus e da terra, e tudo que é Criador da nossa vida. Pai, queremos Te pedir que nós estejamos dispostos, que nosso coração esteja disponível a tudo que o Senhor nos pedir. Que a nossa resposta seja rinene, eis-me aqui, estou pronto para fazer tudo que o Senhor nos pedir, independente do que o Senhor nos pedir. Que nós tenhamos esse coração voluntário, esse coração disponível para a glória do Teu santo nome, Pai. Isso que nós colocamos nas Tuas mãos, nós Te pedimos e já Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Tenha um dia abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Amém.